Prepara que a história de hoje é grande. Preparadas? Bora lá. Não sei antes você deixar aquele joinha, se inscrever no canal e deixar aquele comentário pra gente, porque assim o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos e mandam eles para mais pessoas, recomendam, né? Quer mandar sua história? O e-mail tá passando aqui na sua telinha. Ajuda também no nosso Natal Solidário. O link do livro está aí no nosso box de informação. E bora lá para a nossa história de hoje. Meu Deus, que história grande! Eu nem sei como vai ser isso aqui para ler toda esta história. Mas vamos lá. Vou até botar as outras ali. Bom, gente, ela falou que tá escrevendo do telefone. Eu nem consigo imaginar, amiga, você escrevendo uma história desse tamanho do telefone. Bom, ela falou que descobriu que eu também sou capricorniana. Sim, alguma capricorniana aí fala: oi, sou capricorniana, ascendente em escorpião, gente, do dia 10 de janeiro. Alguém aí junto comigo? Tenho 52 anos e gostaria muito de ouvir a minha história na sua voz e ser sua Alice por um dia. Então hoje você é a nossa Alice, amiga. Nasci e cresci numa cidade grande no norte do Paraná, sou a caçula de 7 irmãos. Inicio minha história dando um breve passado pela vida dos meus pais. A minha mãe, ela era filha única. Minha avó morreu quando ela tinha 2 anos e ela foi criada por uma tia. Meu avô era comerciante, tinha um mercado grande, ganhava muito dinheiro, mas nunca deu moleza para minha mãe, que sempre teve que trabalhar muito para ajudar meu avô. Já meu pai trabalhava num sítio, cuidava de animais e das terras do meu avô paterno. As famílias eram amigas e meus pais cresceram juntos. Quando minha mãe fez 15 anos, firmaram o casamento para o próximo ano, quando meu pai teria 18 anos e minha mãe 16. Depois de casado, eles foram morar no sítio e minha mãe, que toda a vida viveu na cidade, não se adaptou. Pressionou meu pai, pois queria viver na cidade. Minha mãe já tinha meus irmãos, o número 1 e o número 2. E minha tia-avó vivia com ela. Meu pai então conseguiu um trabalho de motorista de ônibus, alugaram uma casa. Minha mãe e a tia trabalhavam escolhendo feijão e café. Escolhiam sacas inteiras e ganhavam um dinheirinho. Cada 2 anos nascia um bebê e cada vez as coisas ficavam mais difíceis. Minha mãe, cada vez que sabia de uma casa que o aluguel era mais barato que a nossa, ela se mudava. E tinha que esperar meu pai na empresa para saber onde estava morando. Então minha mãe ouviu no rádio que o governador ia fazer casas populares para as famílias que tinham filhos. Quantos mais filhos, a chance seria maior. E a minha mãe já tinha 6 filhos. Então minha mãe saiu cedo com minha irmã bebê e um dos maiores para ajudá-la. Na chuva ou no sol, ela pegava uma sacolinha com bolinho de chuva e enfrentar as enormes filas para entregar documento. Mas o esforço valeu a pena. No dia 24 de fevereiro de 1970, a família estava de mudança para a tão sonhada casa do BNH. Era uma casa de 30 metros quadrados. Hoje, Dani, a sala da minha casa tem 30 metros quadrados. Então você imagina, eram 6 crianças, minha tia-avó, meu pai e minha mãe. No dia seguinte era aniversário da minha irmã número 3 e celebraram com muita alegria. Minha mãe, como todos os aniversários, faz um bolo. Éramos pobres, mas ela nunca deixou ficar sem um bolinho. O seguinte aniversário foi do meu irmão número 5, no dia 6 de junho. Meu pai estava em casa e depois do bolo ligou o rádio e começou a ensinar os maiores a dançar. No sábado, uma tia, irmã do meu pai, iria se casar e ele queria que todo mundo soubesse dançar. Minha mãe estava costurando, fazendo roupinhas novas para as crianças usarem no casamento. Depois todos deitaram na mesma cama e meu pai contou piadas e todos riram. Minha mãe chamava a atenção do meu pai e dizia que se a professora reclamasse de algum dos meninos contando piada, ela ia bater nele. E ela batia mesmo. Meu pai não. Só agradava, brincava, trazia doces. Nunca vi ele dar uma bronca. E assim contaram meus irmãos. Como ele não ficava muito em casa, o pouco que ele estava era para ter alegria e mimar os filhos. Minha mãe também tinha muito amor e carinho, mas a chinelada com ela falava alto.
Mas bom, voltando lá às piadas, a alegria era contagiante. E a molecada gargalhava alto. Minha mãe dizia para eles ficarem quietos que minha tia já estava dormindo. Era quase 1h da manhã. Então começou uma chuva forte, os meninos pouco a pouco dormiram, minha mãe estava cansada e foi deitar também. Ela acordou os maiores para cada um ir para o seu lugar e carregou os pequenos e ajeitou na cama. Nesse momento, minha mãe sentiu meu pai agarrando os cabelos dela e na nuca e puxando forte. Minha mãe começou a gritar assustada e acendeu a luz. Meu pai estava agonizando. Minhas irmãs correram para acudir meu pai, tentar reanimá-lo. Sim, gente, meu pai teve um infarto fulminante. Meu pai foi soltando a mãozinha das minhas irmãs e dando o último suspiro. Minha mãe gritava desesperada, os vizinhos chegavam no meio da chuva. E esse foi um dia marcante e relembrado com muita tristeza por nós. Passaram 2 meses da morte do meu pai, minha mãe estava muito debilitada. Ela foi no médico e descobriu que estava grávida. Ela disse que foi o dia mais feliz da vida dela, apesar das dificuldades, porque ela sabia... Aliás, ela ainda não tinha conseguido receber nem o seguro, nem a aposentadoria do meu pai. Ela conta que aquela gravidez foi a mais emocionante. Ela esperava que fosse um menino para chamar com o mesmo nome do meu pai, mas eu nasci uma menina. Meus tios ajudavam a minha mãe, mas um dos tios não deixava também de criticar, dizendo que minha mãe deveria nos dar para quem tivesse condição de nos criar, porque futuramente seríamos 3 ladrões e 4 putas. Disse isso, Dani, na frente do meu irmão de 6 anos. E por ironia do destino, esse menino cresceu e se saiu muito bem na vida. Esse tio morreu num acidente de carro e quem pagou todo o funeral dele foi esse mesmo menino que ouviu da boca dele que ia ser um ladrão. Mas isso é uma outra história, já passou, Deus me perdoe. Os anos foram passando e as necessidades eram muitas. Minha mãe recebia um salário mínimo, pagava água, luz, comprava um saco de arroz e feijão e uma botija de gás. Era o que o dinheiro dava. Os maiores trabalhavam de engraxate, vendiam picolé, as meninas de babá, de doméstica. Minha mãe lavava roupa para as vizinhas e conseguia uns escritórios para limpar. Tinha que sair muito cedo. Era no centro da cidade, 1h de caminhada da nossa casa até lá. Minha mãe saía às 4 da manhã sozinha no bairro bem perigoso e a gente morria de medo de algo acontecer com ela. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a vender verduras. Havia umas hortas perto de casa e eu enchia uma bacia e saía oferecendo às vizinhas. E a senhora da horta me dava algumas moedas e umas verduras. E assim eu fui, sendo conhecida no bairro. Acredito que as pessoas compravam com pena de ver uma menina magrelinha com uma bacia na cabeça. Aos 7 anos de idade, iniciei na escola, já na 1ª série. Eu nunca fui no pré-escolar, mas eu já sabia ler e fazer contas. Eu aprendi também as tarefas da minha irmã número 6, que tinha 2 anos a mais que eu, e nunca foi comigo vender verduras. As contas eu fui aprendendo com as moedas do troco que eu fazia nas vendas. Minha irmã levava os cadernos e os lápis e um saquinho de plástico de açúcar. E antes de começar as aulas, eu fui na feira e comprei minha mochila. Lembro que era laranja, com 2 patinhos escrevendo num quadro negro. E tinha um pratinho de plástico para comer na merenda. Eu queria um estojo, mas o dinheiro não deu. Então a senhora me deu uma caixinha que vinha com linha, já vazia, dava para usar de estojo. Minha irmã número 3 trabalhava na casa de professores, eles tinham 2 crianças. Às vezes ela me levava lá para brincar com eles. A menina tinha minha idade e eu ficava encantada com a casa. Achava eles ricos, tudo era lindo, a comida era boa, eram dias felizes. Então eu pensava, eu vou estudar e também vou ser professora. Esse professor, patrão da minha irmã, foi promovido a diretor da escola que eu estudava. Como eles gostavam muito da gente, ajudou minha mãe a conseguir um trabalho como zeladora. Quando estava no 2º ano, minha mãe começou a trabalhar na escola. Demorou 3 meses para ela receber o primeiro salário. E quando veio os 3 juntos, foi uma felicidade sem tamanho. Minha mãe comprou uma cama, uma beliche, um colchão, um cobertor. E eu lembro que comprou muitas coisas gostosas para comer. Eu na escola era muito adiantada.
e as professoras colocavam eu para ajudar os alunos que tinham dificuldades. Então, na escola, eu era conhecida como a professorinha. Eu adorava ajudar as outras crianças. Eu era alegre e educada. Eu tinha muitos amigos e as melhores notas da escola. As mães me contratavam para ajudar os outros alunos a fazer as tarefas e me davam dinheiro. Aos 8 anos, eu tinha uma agenda e eu ganhava um dinheirinho. Então, eu deixei as frutas para ser professora particular. Comprei uma bicicleta com esse dinheiro, uma Ceci com cestinha. Claro que minha mãe ajudou, mas para mim ela falou que foi fruto do meu trabalho. Nessa época, minha irmã, número 1, já estava casada. Ele era um viúvo, 10 anos mais velho que ela, e eles foram para o Mato Grosso. Abriram lá uma loja de motosserra e levaram meus 3 irmãos homens para trabalhar. Eles estavam muito bem. Então, em casa ficou eu, minha irmã, que tinha 2 anos a mais que eu, a outra que trabalhava e morava na casa dos professores, e minha mãe. Minha tia faleceu, aquela que morava com a gente, e foi muito triste a perca dela. Minha mãe trabalhava muito, mesmo com o trabalho de zeladora. Ela seguiu com os escritórios porque haviam asfaltado as ruas e tinha também que pagar as parcelas da pavimentação, então era tudo caro. Acho que a mãe dela fazia faxina também. Eu chegava da escola e ficava sozinha, então ela fez uma ficha na biblioteca central da cidade e quando ela ia limpar os escritórios, ela me trazia livros. No início, eram livros infantis da coleção Vagalume. Gente, eu li muitos livros da coleção Vagalume. Quem aí também? Eu li todos, Dani. Depois comecei a ler literatura brasileira, A Vida do Rei Arthur. Vocês já imaginaram, com 8 anos, eu já tinha lido Olhai os Lírios do Campo e As Blumas de Avalon. Eu li As Blumas de Avalon também. Nem era para minha idade, mas eu adorava. Mas como eu queria ser professora, todos diziam que eu tinha que ler muito. Ai, que lindo! No final de 1980, minha irmã, que trabalhava com os professores, se casou. Fez uma bonita festa, ela tinha 18 anos e meu cunhado 29. Logo em seguida, minha irmã, de 2 anos a mais que eu, começou a namorar. Ela se casou com 14 anos e o rapaz 23. Ela mentiu no início para ele que ela tinha mais idade. E quando resolveram casar, minha mãe foi no juiz de uma cidadezinha aqui perto e casaram minha irmã com 14 anos. Mas ela vive bem com ele até hoje. Meus irmãos, os 3, casaram antes dos 20 e pouco a pouco prosperaram muito com as lojas. Cada um abriu uma loja diferente no Mato Grosso e Rondônia. Nos finais dos anos, eles vinham nos visitar de carro novo, mandavam dinheiro para a reforma da casa. Mesmo assim, eu nunca deixei de trabalhar. Comecei em lojinhas, no comércio. Sempre tive meu dinheiro e segui estudando. Meus irmãos, às vezes, me davam dinheiro para fazer cursos. Fiz de datilografia, telegrafia. Minha mãe seguia trabalhando na escola. Os meninos pediam eu em namoro e ela dizia: essa é brava, melhor deixar quieto. Mas um deles convenceu minha mãe, André. Ele era bonito, cheiroso, andava sempre na moda, mas tinha um nariz grande e eu não gostava, sabe? Ele era muito trabalhador. Minha mãe estava encantada com ele. Eu tinha 13 e ele 18. Um dia aceitei ir no cinema com ele, assisti o filme e o dia seguinte demos o primeiro beijo. Namorei algum tempo com ele, até gostei dele por algum tempo, mas eu queria estudar e eu achava perca de tempo passar o domingo com ele assistindo TV. Eu poderia estar estudando ou lendo um livro, então terminei meu namoro. Aí comecei a sair com minhas amigas, fui em discotecas, festinhas, tinha várias paqueras. Eu ficava com alguns, mas nada sério. Assim, quando eu tinha prova ou trabalho da escola, eu não saía. Ninguém tinha que ficar me enchendo o saco. Tá certa. Ela tinha 13 anos. Tá certíssimo. Minha mãe conversava muito comigo e morria de medo que eu perdesse a virgindade. Ela me colocava medo, dizendo que eu não envergonhasse ela. Que ser mãe solteira era a coisa mais triste e vergonhosa que eu poderia acontecer na minha vida. Isso, gente, anos 80. No final do ano de 88, eu terminei o 2º grau. Hoje eu ensino médio. Eu estudava pela manhã e trabalhava de 2 às 10 da noite em um restaurante. Era um horário fictício porque tinha dias que eu saía de lá 1 da manhã.
Bom, no outro dia eu levantava às 6 da manhã, ia para a escola e mesmo assim eu terminei com excelentes notas do magistério. Em janeiro eu atingi minha maior idade. Minha mãe fez um bolo como de costume e chamou alguns parentes. Um dos meus tios me perguntou quando eu ia casar, que eu já tinha idade das minhas irmãs quando elas casaram. Eu respondi que casamento não fazia parte dos meus planos, que eu tinha começado a tirar minha carteira de motorista, que eu ia estudar, eu ia comprar uma moto, um carro, uma casa, conseguir um trabalho. E se quando eu tivesse 30 anos eu já fosse velha para casar, eu teria um filho solteira mesmo. Essa aqui deve ser minha filha. Naquele momento eu senti a ira através do olhar da minha mãe, que gritou: que pensamentos são esses? E meu tio disse: que tipo de moça que não pensa em casamento? Gente, aquilo formou um climão em casa. Um dos meus primos veio para descontrair com um pedaço de cartolina e me entregou. Disse que era um certificado da prima mais bonita. A partir daí minha mãe começou a desempenhar um papel de me arrumar namorado. Eu nem ligava. Eu namorava, beijava, dava uns agarros, mas eu não queria me entregar a garoto nenhum. E mesmo assim eu fui sendo... Desculpa, gente, estava lendo a parte errada. No mesmo mês eu tirei minha carteira de motorista. Comprei uma moto. E no mês de maio passei num concurso para professora em primeiro lugar. Eu fui trabalhar na escola que trabalhava minha mãe e também minha irmã, que havia conseguido uma vaga como cozinheira. Aquela que antes que trabalhava com os professores, lembra? A escola era estadual, mas tinha um convênio com a prefeitura. E eu, com 18 anos, era professora de uma primeira série primária, uma turma de alfabetização. Nesse ano eu fazia cursinho pré-vestibular, porque eu queria entrar na faculdade, numa universidade pública. Eu não tinha condições de pagar um particular. E no ano seguinte eu consegui entrar, foi uma grande alegria. Eu queria estudar pedagogia. Também consegui uma vaga pela Secretaria do Estado, que eu era universitária. Pude prestar concurso, então comecei a trabalhar na creche com pré-escola, pela prefeitura. E segui na escola, mas sendo professora substituta estadual. Então só trabalhava quando alguma professora estava de licença. E à noite eu fazia minha faculdade. Nesse ano eu conheci um rapaz, muito tranquilo. Ele vivia a 90 quilômetros da minha cidade. E começamos um namoro. Namorico, Rogério. Uma família italiana, gente boa. Eu fui um dia passar o final de semana na casa dele, minha mãe quase morreu do coração. Ligou para a mãe dele dizendo se passasse algo, se acontecesse algo, era responsabilidade dela. Então, entre as duas, elas resolveram que íamos ficar noivos. Não aconteceu nada além de beijos. Eu dormi no quarto junto com as irmãs dele. No domingo seguinte, minha mãe fez um bolo, almoço e disse que havia convidado toda a família dele e minhas irmãs para almoçar. E de surpresa para mim, ele me trouxe as alianças e me pediu em casamento. Gente, eu nem conhecia ele bem. Fazia 3 meses que a gente estava namorando, né? Mas educadamente eu aceitei, né? Falei que ficaria noivo. Mas só pensaria em me casar quando eu terminasse a faculdade. Assim seguimos com o noivado. Até que no final do ano, quando eu estava sobrecarregada com as provas, ele não deixava de querer ficar no telefone. E vinha estar em casa no final de semana. Gente, era a única hora que eu tinha para estudar. E ele ficava num grude. Até que no final de semana eu pedi para ele não vir. De semana que ela tinha muitas coisas para fazer, estudar, trabalho, tudo. Ela falou: olha, por favor, não venha esse final de semana. Só que ele foi. E aquilo irritou a nossa Alice. Eu mandei que ele voltasse, né, com a aliança. Naquela semana, a mãe dele me ligou e me falou um monte de coisas. Eu não dei nem ideia. Eu disse que eu poderia voltar com ele só dentro de 2 anos. E eu nunca mais soube nada dele. Essa estava decidida a estudar. Um dia, dando aula na creche, a secretária apareceu na minha sala com o telefone sem fio e me disse para eu atender o telefone caso ele tocasse, pois ela iria na farmácia. Justo quando saiu, o telefone tocou. Era uma amiga dela dizendo que ia abrir inscrições de casas populares. Ia sair no jornal no dia seguinte. Então, que ela fosse naquele dia que seguramente ela conseguiria uma dessas casas. Também do BNH.
igual aquela que minha mãe tinha tanto sofrido para pegar no passado. Na mesma hora, liguei para a escola e avisei que iria chegar tarde, que eu tinha um compromisso importante. Fui com a secretária da creche levar os documentos para essa amiga dela e nós duas conseguimos uma casinha. Foi muita sorte. Depois eu dei a casinha de entrada num terreno perto da casa da minha mãe. Troquei minha moto, uma bem velhinha, e com mais um pouco que eu tinha na poupança, construí uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Fiquei com o financiamento do restante do terreno. As mensalidades eram caras, mas com o aluguel da casa eu pagaria as parcelas. Quando terminou a licença da professora, eu fiquei sem as aulas no estado e fui trabalhar numa galeria de arte. Era na entrada do hotel mais luxuoso da cidade. Vendia quadros e esculturas. Nessa época eu conheci a verdadeira realidade do mundo. Pela manhã, na creche pública, as mães me pediam para adiantar um copo de leite para o filho, porque eles tinham saído de casa sem comer, sem café da manhã, né? E pela tarde eu vendia quadros de 2, 3 mil dólares. Sim, gente, dólares. Eu nunca entendi, nunca vou entender essa maldade do mundo, mas essa é a vida, né? Passado alguns meses, novamente me chamaram para cobrir outra licença e voltei para o colégio. Terminei a faculdade, fiz uma pós de psicopedagogia, tive vários namorados, me apaixonei muitas vezes, mas nada sério. E eu estava com 25 anos e nada de casar. Até que um dia, com o corre-corre, me esqueci uma pasta com atividades que iria trabalhar pela tarde na escola com uma turminha de 2º ano. Então liguei para minha mãe, que estava aposentada, e se ela me fazia o favor de me trazer essa pasta. Eu estava com a porta da sala aberta, fazendo uma leitura com as crianças, quando chegou na porta um homem alto, claro, boa pinta. Ele parado ficou. O primeiro momento eu pensei que fosse pai de algum aluno, ou querendo me dar algum recado. Ele estático na porta, me olhando, e eu também parei a leitura e fiquei olhando para ele. Ele educadamente me olhou e disse que vinha trazer a pasta que minha mãe tinha pedido para trazer. Eu gelei e as crianças me perguntaram: é seu namorado, professora? Eu disse: não, nem conheço. E ele falou: meu nome é Elvis, me entregou a pasta e eu agradeci. Naquela tarde, quando cheguei na casa da minha mãe, ela me perguntou o que eu tinha achado de Elvis. Ela estava toda contente, dizendo que ele era primo da vizinha, e estavam pintando a casa dela, que tinha uma equipe de trabalho de reforma. E ele tinha uma motona, que usava óculos escuros e que era cheiroso e bonitão. Eu disse: mãe, parece que a senhora que quer namorar ele. Gente, ela parece a minha mãe falando: ah, ele é isso, isso e isso. Podia ter pego pra ela, né? Porque ficava fazendo propaganda pra mim. Bom, no dia seguinte era sábado, eu tinha acabado de tomar banho, estava penteando o cabelo. Eu estava com um vestidinho de usar em casa, bem fresquinho, e escutei alguém me chamando no portão. Saí para ver, meu Deus. Ele com uma lata de doce de batata na mão. Eu não sabia nem o que dizer. Ele me disse que minha mãe havia falado que eu adorava doce de batata, então ele me trouxe. Eu agradeci e fiquei um pouco conversando com ele. Ele me disse que meu shampoo era cheiroso e que meu cabelo era muito bonito. Nossa, eu nunca tinha sentido algo tão estranho, uma sensação de borboletas no estômago. Me disse que havia ido no mercado e que tinha que levar as coisas para casa e depois, se ele poderia passar para a gente tomar um sorvete, eu aceitei. À tarde ele apareceu e fomos tomar um sorvete. Daí ele me contou que tinha estado vivendo com uma namorada desde os 18 anos e tinha 3 filhos. Uma de 7, uma de 4 e uma de 2. Os 2 meninos viviam com ele e a menina com a avó, mãe dele. Eu fiquei pasma, não sabia nem o que falar. Como uma mãe deixava 3 filhos assim? O que ele tinha feito para essa mulher? Aquilo foi me dando voltas na cabeça. Me veio a luta da minha mãe sozinha com os filhos, uma idosa acamada, e não deixou a gente de jeito nenhum. Elvis me perguntou se eu queria conhecer os meninos, que tinha que ir para casa, que a ajudante que tomava conta tinha que ir embora. Eu concordei e fomos na casa dele. E fomos levar os meninos para passear. Quando chegamos na casa, vi uma casa simples, mas tudo limpinho. Os meninos sentados no sofá, vendo TV. Ele entrou e o maior veio me abraçar e disse: minha professora não é bonita assim. E me olhou, levantando os olhos e sorriu.
O menor conversava muito e me disse: "Você que vai ser a nossa mãe agora?" Eu disse que eu era uma amiga. Meu coração cortou. Eu fiquei morrendo de pena dos meninos e fomos passear os 4. Percebi que as crianças já estavam me esperando, que Elvis havia falado de mim para eles. No outro dia me chamou para almoçar na casa dele. Depois iria passear num pesqueiro. Eu disse que eu nunca tinha ido num pesqueiro, mas que poderia ir conhecer. Quando cheguei na casa dele, os 3 já tinham preparado a comida e colocado flores na mesa. E o maior de 7 anos me disse que ele ia se apresentar ao meu lado. Que ele ia se sentar ao meu lado, que ele gostava muito do meu perfume. Passamos o domingo assim. À noite, ele me levou até minha casa e apresentou os meninos para minha mãe, que já sabia da existência deles, né? Ela abraçou os meninos e disse que a vovó tinha feito pão de queijo. Os meninos carentes e bonzinhos, gente, umas crianças maravilhosas. A semana passou e minha cabeça dava voltas. Eu já estava me imaginando com 2 filhos. Mas eu pensava, eu levo o pequeno na creche e o maior para a escola. Naquela semana ele passou várias vezes na minha casa, até que um dia ele me pediu água e eu fui na cozinha buscar. Ele foi atrás e me deu um beijo. Foi muito bom. No final daquele ano eu fui viver com ele, marcamos o casamento por início de março. Então rolou nossa primeira noite. Foi bom, ele foi carinhoso, tudo parecia um sonho. A casa que ele morava era alugada, ia vencer o contrato. Então eu pedi para desocuparem a minha casa, que estava também alugada, para que a gente fosse viver lá com os meninos. Nesse Natal, minha mãe foi passar com os meus irmãos em Mato Grosso, então ficamos na casa da minha mãe até terminar a reforma na minha casa. Ele fez muro, calçada, pintou, plantou flores, árvores frutíferas, flores no quintal, estava tudo lindo. Minha mãe voltou de férias e ainda estávamos na casa dela. Mas na outra semana mudamos para minha casa. Eu estava trabalhando na creche, de férias na escola. Elvis estava reformando a casa. Eu não sei o que passou, que minha mãe já não estava animada com o meu casamento. Tinha muito carinho com os meninos, mas já não tratava igual a Elvis. Mas naquela mesma semana fomos para minha casa e minha mãe não gostou nada de ficar sozinha. Então ela mimava os meninos para estar na casa dela e não querer ficar comigo. O maior, ela quis que estudasse na escola que é do lado da casa dela e não na minha. E assim ele ficava às vezes com a minha mãe. Eu não me importei, assim ela não se sentia sozinha. Eu sabia que a escola era melhor. Bom, os móveis íamos ficar com os da casa de Elvis e pouco a pouco compraríamos os nossos, sem pressa. Assim seguia o planejamento, as coisas do casamento. Seria uma cerimônia só no civil. Porque a família de Elvis era evangélicos e eu, na verdade, fui criada na católica, mas eu não frequentava igreja nenhuma. Minha mãe preparou massas do bolo do casamento e uma amiga confeitou. Fizemos salgadinhos e doces e recebemos alguns amigos e parentes na casa da minha sogra, que tinha um espaço grande. Para o civil, comprei um vestido longo, bonito, e depois à noite eu ia vestir o vestido de noiva para a recepção. Antes do casamento, minha mãe me chamou e me disse que poderia pedir dinheiro aos meus irmãos para me ajudar nas despesas do casamento. Eu perguntei por que ela estava me dizendo aquilo. Ela disse que já não queria o casamento, mas era coisa dela. Que ela pensava na casa que ainda não estava paga e que futuramente, se o casamento não desse certo, eu teria que dividir a casa que era minha com ele. Eu disse que eu estava apaixonada e sim, eu queria me casar, que ela não se preocupasse. O casamento foi tranquilo, comemos, bebemos, tirando foto, ganhei presentes, até mesmo de quem não convidei como amigos distantes, pais de alunos, professores. Fiquei 1 ano ganhando presente. Quando eles ficavam sabendo que eu tinha me casado, alguém trazia um presente. Ganhei também dinheiro dos meus irmãos e parentes que não viviam na cidade. O dinheiro de presente ele propôs em quitar o terreno e eu disse que não, porque a casa era minha de solteira e que eu ia terminar de pagar o que faltava sozinha. Eu pensando já no que minha mãe tinha dito. E o dinheiro era nosso, que poderíamos comprar um carro. Então já começávamos a ter bens juntos. Então compramos um carro de trabalho para ele, um Pampa. E eu ficaria com o carro dele porque eu tinha moto.
Os dias foram passando, os meninos me chamando de mãe e eu cada dia mais responsável com eles. Um domingo fomos comer na minha sogra e a menina dele, que morava com a minha sogra, se agarrou em mim e queria vir para nossa casa. Eu olhei para ela e lancei um desafio. Disse que se deixasse de chupar a chupeta, eu levaria ela comigo. Era uma fralda com 2 chupetas amarradas. Ela chupava uma e cheirava a outra. Ela levantou do meu colo, pegou as chupetas e entregou para minha sogra. Olhou firme nos meus olhos e disse: eu também quero ter uma mãe. Dani, faltava uma semana para ela completar 4 anos. Minha sogra pegou uma sacolinha, colocou a chupeta e me deu para levar, porque sabia que ela ia chorar e pedir. Ela não soltava aquela chupeta por nada. Esperei que me pedisse nada. Aquela noite ela demorou a dormir, até que o sono venceu e ela adormeceu. E nunca pediu. Com a vinda da menina a viver com a gente, a casa já era pequena. Então ficou mais apertada. E eu escutava da minha mãe que éramos 7 e a casa dela era menor que a minha. Elvis era muito bom marido, mas ele trabalhava muito e eu ficava com o compromisso das crianças. Eu amava muito as crianças, mas eu também queria meu espaço. Eu sonhava em fazer uma viagem romântica e jantar a 2, essas coisas que casal faz. Eu lembrava das minhas irmãs, via minhas cunhadas, e eu não tinha esse espaço. A ajudante, que estava desde antes da gente se casar, também tinha marido e 2 filhos, então ela não podia ficar à noite. E nos domingos eu achava injusto sair sem os meninos. Mas eu pensava, um dia eles vão crescer e eu vou poder sair. Em uma conversa com a minha sogra, ela comentou que eu deveria esperar bastante para ter filhos, que assim Elvis teria saudades de ter um bebê. Que eu esperasse quando a menina, que tinha 4, tivesse de 10 para 12. E eu fiquei pensando, vou viver a vida toda presa nisso. Eu queria era ter logo meu filho, que eles crescessem juntos. Eu era acostumada com crianças na creche. Eu tinha toda hora que entregar as crianças à mãe, que quando estavam doentes não vinham, que se fizesse uma malcriação eu contava para a mãe. Então assim, mas ali era creche. Acabou, ela entregava, né? Ali não. Era tudo nas minhas costas. E com a menina em casa, as crianças se transformaram. Ela chorava muito, brigava, batia nos irmãos. Não era mais aquela tranquilidade. Ela morria de ciúmes de mim. Ela achava que eu era mãe dela e não queria que nem os meninos, nem o pai chegasse perto de mim. Ela queria atenção e aquilo me consumia. Às vezes eu perdia a paciência com tanta briga e gritaria. Eu já vinha cansada da creche, chegava em casa, era tudo outra vez. Elvis se isolava, via TV, ficava na área ouvindo música, e eu lá fazendo dever de casa, banho, janta, escovando dente. E daí ele vinha e acomodava eles para dormir. Eu estava muito cansada de tudo aquilo. Chamei a Elvis e conversei e falei que não dava para continuar daquele jeito, que aquela semana eu tinha perdido a paciência e tinha rolado até umas chineladas e ele deu uma risada. Falou que não tinha nada demais eu dar umas chineladas, que eu estava provando que eu me preocupava com a educação dos meninos. Na sexta-feira ia pedir à irmã dele ficar com as crianças para a gente sair e ter uma noite romântica. Minha cunhada ficou com os meninos e minha sogra com a menina. Nota-se que ninguém ficava com os 3, né? Mas bem, fomos para uma discoteca, dançamos. Também combinamos que todo sábado pela manhã íamos sair passear e depois almoçar num restaurante nós 2, enquanto a nossa ajudante estava em casa. Nos sábados ela trazia a filha de 11 anos, que brincava com a menina, e o menino de 13, que jogava bola com nossos meninos. Elvis raramente trabalhava no sábado, mas saía para fazer coisas no carro, jogar bola. Então ele deixava para a gente estar junto. Eu vi bem essa proposta e assim resolvemos a minha carência, mas não o meu desgaste. Elvis seguia se fazendo de despercebido enquanto eu dava duro com aquela criançada. Então eu resolvi aceitar umas aulas no período da noite, era uma turma de alfabetização. Era de 7 às 9h30, eu chegava em casa às 10, as crianças já estariam dormindo. Então eu trabalhava na creche de manhã, com 30 crianças, na escola
Eu dava aula para o primeiro ano, que eram alunos de 7 anos, 42 alunos, e à noite adultos. Então eu estava condenada ali a trabalhar o dia inteiro, né? Para ela ter ali um sossego, né? Ai, ai. Ah, tá. Bom. Aí, quando ela começou a dar aula para os adultos, ela começou a não ficar em casa à noite. E aí Elvis viu que aquela garotada dava trabalho mesmo. Porque antes de casarmos, ele chegava tarde e a ajudante esperava. Mas depois que casamos, combinei com ela que o horário era até às 18, pois as crianças depois estavam em casa, né? Então não tinha por que ela ficar ali o dia todo. Ela fazia os cuidados da casa e ia embora, mas eu não reduzi o salário dela. Eita. Porque eu sabia que ela precisava muito. Era cansativo, mas ganhava um bom dinheiro. Elvis também estava com trabalhos bons. Foi uma época de fartura. Elvis fazia grandes compras, eu repartia com minha ajudante e com a minha irmã, que na época meu cunhado ficou 1 ano desempregado. Graças a Deus a gente tinha fartura em tudo. Ele lotava eles com baboseiras, crianças, aí sempre pela noite algum vomitava, tinha diarreia e já ia eu lá passar a noite em claro. Outro dia eu ia trabalhar arrebentada. Um dia uma professora da escola me disse que eu era tonta porque eu era nova, eu ganhava bem, era para eu ter um carro zero, comprado outra casa e eu estava ali fazendo o quê? Cuidando de filho de outra mulher. A mulher que vivia em barzinho perto da casa dela. Até então, gente, eu nunca tinha visto essa mulher. Mas eu tinha pena dela. Eu sabia que ela vagava de casa em casa, que ela não tinha emprego, não tinha condições de cuidar dos filhos. Mas respondi à professora que eu era feliz, que eu não precisava de carro zero nem de outra casa, que o amor que eu recebia me satisfazia. Naquele dia eu cheguei em casa e conversei com o Elvis. Eu disse a ele que eu queria um filho, que eu planejaria para ele nascer no início de março, para eu não trabalhar nos últimos meses de gravidez e depois pegar uma licença até no meio do ano, juntando com as férias de julho. E como estava com 3 horários ativos, eu teria um salário até o final da licença. Quando o mais velho tivesse 18, o menor teria 8 e nós estaríamos livres para viajar tranquilamente. Um certo dia eu pedi ao menino maior para ir na mercearia que tinha na esquina comprar um leite condensado. Ele me perguntou se podia comprar bala com troco, eu disse que sim. Então, o do meio foi junto. Logo voltaram com as mãozinhas cheias de doce e o menor gritando que a mãe Lúcia estava lá e tinha comprado doce para eles. Então eu saí no portão e vi uma moça quase na frente de casa e chamei Lúcia. Ela me olhou e fomos ao encontro uma da outra. E eu disse, obrigado pelos doces. Você quer ver sua filha? E ela não respondeu nada, ficou imóvel. E eu chamei os meninos para fora. Ela pegou a pequena no colo, beijou, e eles voltaram correndo para dentro. Eu falei que quando ela quisesse ver as crianças, ela poderia ver. Que tinha ido no cartório para colocar o nome de Elvis no registro do menino maior, porque ela tinha registrado só com o nome de solteira. E então ia necessitar dela em algum momento, né? Peguei o número de telefone dela, ela me disse que estava buscando trabalho e que se eu soubesse de algo, ela ficaria muito agradecida. Eu estava atrasada com a minha menstruação nessa época, fiz um exame de sangue. O exame ficaria pronto à tarde. Elvis passou e pegou o resultado e veio com um buquê de rosas vermelhas e uma pulseira de ouro com um pingente de bonequinhos. Fez a maior festa com as crianças, todos radiantes. Então eu estava grávida. Comecei meu pré-natal, a médica marcou o parto para o 9 de março. No período da minha gravidez foi ótimo. Elvis estava radiante, comentou que os outros 3 tinha sido uma gravidez inesperada, que eles eram jovens e eles não tinham ideia nenhuma de como era ter filhos. Mas aquele não, estava sendo planejado. A maternidade me fez ficar radiante, vigorosa, vaidosa. Eu me maquiava, arrumava meu cabelo. Minha barriga só apareceu com 6 meses.
Um dia fui numa lojinha comprar sapato para as crianças, o senhor me atendeu e perguntou se eu não sabia de alguém para trabalhar de vendedora. Eu disse que sim. Liguei para a Lúcia e falei do trabalho. Perguntei se ela se interessava. Não sei por que eu tinha pena dela. Eu sabia que se alguém desse um apoio, ela se levantaria. Ela me falou que tinha vergonha de vir ver as crianças de mão vazia e como não tinha dinheiro para comprar presentes, então ela não vinha. Aquilo cortou meu coração. Me lembrei da minha infância, da pobreza que eu passei. Então ela começou a trabalhar na loja de sapatos e foi viver com uma amiga dela, que também a conhecia de vista. E meu filho. Eu era quem cuidava das crianças, eu me sentia mãe deles. Mas eu sentia pena quando as crianças chamavam ela de Lúcia e eu de mãe. Então falei que eles eram privilegiados, que eles tinham 2 mães. Mas Elvis falava grosseria sobre ela e eu repreendia. Eu dizia que não falasse aquelas coisas, pois ela era mãe dos meninos. E um dia estávamos no carro, tinha umas pessoas pegando coisas e um contêiner de lixo e Elvis falou: se não fosse eu, vocês hoje estariam ali, comendo lixo. Eu respondi: enquanto eu existir e Deus me der forças, vocês não se preocupem que nada vai faltar a vocês. E eu senti ali os meninos me abraçando, sabe? E eles falavam: mãe, você é a melhor mãe do mundo. E quando a Lúcia vinha, a gente vai chamar ela de Mãe Lúcia. No dia 9 de março nasceu meu filho, lindo, cheio de saúde. Tudo planejado. Elvis me ajudava com o bebê, eu era muito coruja. Eu estava radiante. Nessa época eu ia com Elvis na igreja evangélica. E toda a família dele frequentava. Eu não tinha nem roupa de crente. Na verdade, não era meu estilo. Mas eu tentava me vestir bem. Eu me achava meio Maria Mijona, sabe? Quando eu ia para a igreja. Eu gostava de participar do culto, mas aquelas roupas, cabelão, apesar que eu tinha cabelo comprido, mas era com corte, sabe? Ali então era uma igreja mais ferrenha ali, né? Unhas não podia pintar. Eu não sabia se eu ia me acostumar. Então sempre que minha sogra vinha com conversa de batismo, eu ficava quieta. Ela dizia que Elvis tinha uma promessa de descer nas águas. E eu me sentia um pouco excluída quando estava com minhas cunhadas, porque todas eram batizadas. Alguns meses depois, para a surpresa de todos, a mãe dos meninos também se batizou. Eu fiquei feliz e comprei uma roupa para as crianças darem ela de presente. Assim ela ganhou credibilidade com a família. Mas durou pouco. Ela arrumou um namorado, foi viver com ele e perdeu o batismo. Mas ela deu uma levantada, tinha um trabalho e um bom lugar para viver, então ela passou a levar as crianças no final de semana, mas um de cada vez. Eu acho que ela tinha medo de espantar o namorado. Elvis estava com um bom trabalho e com dinheiro que eu recebi da licença maternidade, conseguimos dar entrada no terreno. Mas eles financiaram lá o terreno. Mas depois começamos também a construir uma casa pequena, aproveitando o que ia sobrando da grande. Nessa época, os amigos haviam ido para a Espanha trabalhar na construção. Era uma época que precisava de gente para trabalhar. Então começamos a fazer planos de Elvis ir por um ano, para terminarmos a casa. Naquela semana, Elvis levou a menina, já com 7, na época, de volta para a casa da mãe dele. Eu não gostei nada, pois ele nem me perguntou, mas ele ficou falando que eu já ia ficar sozinha com os meninos e mais o meu bebê, que já tinha 18 meses, que seria difícil tomar conta de 4. Naquela época, a ajudante que trabalhava com ela também ficou grávida e ia ter que parar de trabalhar. Então concordei. Mas na sexta-feira à tarde, quando eu saísse do trabalho, ia buscá-la e devolveria na segunda. Eu não queria que ela se sentisse abandonada. Organizamos tudo e dia 11/11/2001, Elvis partiu para a Espanha. Era um sonho, a casa estava tomando forma. Toda semana ele me colocava cerca de 1.000 euros, pois estava com muito trabalho. Essa época aí, Beto, meu irmão, trabalhava em agência de turismo. Beto foi na Espanha várias vezes levar gente lá para trabalhar em construção, vocês acreditam? Eu também trabalhava, minha mãe quis que eu viesse morar com ela e alugar outra vez a minha casa menor, pois sabia que eu logo me mudaria para casa nova. Então tinha também o dinheiro do aluguel. Todo o dinheiro era para casa nova. Nos fins de semana eu buscava a menina, íamos na piscina, parques, enfim. Eu sentia falta de Elvis. Ele ligava todo domingo e muito raramente entre a semana.
Na época não era tão fácil assim ligar. Ele tinha celular, mas era caro, não era igual hoje em dia. O ano passou rápido, os meninos às vezes rebeldes, mas nada de anormal. Em 2002, Elvis retornou, foi uma festa, eu estava de férias. Eu tinha trazido a menina para casa, a filha dele, né? Estávamos então as 4 crianças. A casa ainda faltava acabamentos, mas já estava habitável e eu esperava que íamos viver lá. Mas Elvis chegou com piercing na sobrancelha, tatuagem no braço, muito diferente do crente quase batizado que ele foi. Estava mais jovem, mais bonito, e eu toda mãezona e gorda. Os dias passaram e nada de mudança, até que ele me falou que havia um senhor português que abriu um restaurante em Madrid e queria que ele fizesse a obra. Eu abri meu coração e disse que não, que a casa já estava quase pronta e que nós íamos terminar devagar, que não queria mais deixar a menina na minha sogra e as crianças precisavam muito dele. Mas ele disse que ficaria até julho, que terminaríamos a casa e sobraria dinheiro para os móveis. Eu não queria insistir, mas não adiantou. No dia 16 de janeiro ele voltou para Madrid. A partir daí ele muda de ideia. Disse que ia conseguir um apartamento e que eu fosse viver na Europa. Me mandou um documento autorizando fazer os passaportes e ia viajar com as crianças. Eu comecei a contactar com essa amiga que tinha lá. Ela também tinha crianças e não me poupou de contar as dificuldades que ela passava com 2 crianças. Imaginei eu que tinha 4. Elvis morava no apartamento da irmã dela, que também tinha 2 crianças. O apartamento era 3 quartos. E essa irmã dela vivia em um quarto com 2 crianças. E, gente, é assim mesmo. Quem tem filho é muito difícil aqui, tá? Para você ir trabalhar, você tem que pagar o horário da escola, né? Acaba cedo. Então, tudo que for fora da escola, você tem que ter dinheiro, né? Muitas vezes você não tem dinheiro para alugar uma casa sozinha. É bem complicado mesmo. Daí eu fui ficando imaginando tudo que eu tinha lutado para conquistar, aquela minha casa linda, confortável, um quarto para cada um. E imagina eu ter que morar dentro de casa de gente estranha. Não, era melhor eu esperar no Brasil. Então mudei para minha casa, minha mãe foi comigo. Meus irmãos queriam fazer uma reforma grande na casa da minha mãe, então ela aproveitou que eu estava sozinha, foi para minha casa e eles reformaram a casa dela. Conversei com o Elvis e ele me disse que então adiantasse bem a casa, que eles estavam muito bem de obras e que assim que eu terminasse de pagar o terreno. Me enviou um dinheiro, mas eu preferi comprar móveis, porque os que eu tinha já eram surrados. Lembra que ele tinha na casa dele, quando nos casamos? Eram aqueles. Falei com ele e disse que eu fizesse o que eu achasse melhor. Então comprei um jogo de quarto lindo para nós, para os meninos, um sofá gigante, estante, né? Bom, dei alguns cheques predatados para terminar e pintar por dentro e fazer uma calçada para as crianças brincarem. Combinei com o pedreiro que eu ia pagar semanalmente. Tudo lindo, um sonho. As crianças felizes, minha mãe me ajudando, os meninos lindos e educados. Eu exigia muito deles. Às vezes minha mãe me dizia que eu até passava um pouco do limite. Mas eu morria de medo da família dele me recriminar por não educar os filhos dele. A casa estava linda e eu cheia de dívidas, mas tudo controlado. Até que o patrão de Elvis já não ia pagar na sexta-feira, e sim na terça. Na terça, na sexta, na terça, na sexta. E no domingo ele já não me ligava mais, e eu quase louca. Eu ligava para ele, dependendo do horário, ele já estava com o celular desligado. Atendia no máximo até às 6 da tarde em Madrid. Falava pouco, pedia para falar com os meninos, desligava, não falava comigo. Chegou o mês de junho e nem falava em voltar. Dizia que tinha um dinheiro para receber, que o dono não tinha feito o acerto ainda. As coisas foram apertando e de manhã, quando eu saía para trabalhar, tinha pedreiro sentado na porta da minha casa esperando para fazer o pagamento. Então peguei todo o meu salário, minha mãe me deu um dinheiro da aposentadoria e pagamos os pedreiros. Deixei que voltasse alguns cheques e fiquei devendo cartão. Minha mãe não tinha dinheiro para o mercado. Meu Deus, eu não tinha dinheiro para o mercado. Os meninos acostumados com tudo do bom e do melhor.
Comprava um pacotinho de bolacha recheada e tinha que dividir para os 4. O leite só dava para o bebê. Eu fazia chá para os maiores. Comecei a economizar muito. Nossa Senhora. Minha mãe entregava todo o dinheiro dela para mim, tadinha, mas era pouco, né? Sem o dinheiro de Elvis não dava. Nessa semana entrou de férias na escola. A Lúcia, mãe dos meninos, me disse que estava de férias também e queria passar a semana com eles. Nem falei com o Elvis e levei os meninos para ela. Ela já estava mais estabilizada e vivia com o namorado numa boa casa. Avisei o maior que me ligasse caso algo acontecesse. Ele já tinha 12 anos. Bom, e graças a Deus, porque um dia antes eu tinha ido no mercado e tive que deixar a compra porque o meu cartão de crédito já tinha sido bloqueado. Quando cheguei em casa, contei à minha mãe. Olhei as crianças, eu não sabia o que dar de janta para elas. Abri o armário, tinha um pacotinho de farinha de trigo. Nunca me imaginei naquela situação. Minha mãe pegou a farinha e falou toda feliz: hoje vamos comer uma sopinha que eu gostava muito na infância. E as crianças bateram palma. Mal sabia elas que era sopa de farinha cozida com água e cebolinha do fundo de quintal, e elas comeram tudo. No outro dia, passei na casa da minha sogra e me abriu a porta a ajudante. Ela estava no quarto conversando por telefone em voz alta e rindo, muito feliz. Sentei na sala e fiquei esperando. E foi inevitável ouvir, e ela disse: ele nunca gostou dela, só casou com ela, pois ela, sendo professora, ia cuidar bem dos filhos dele. Ela ouvindo, né? Você nem se preocupe, já faz 1 ano e meio que eles estão separados. Eu levantei e fui embora. Eu não sabia o que falar, o que fazer, nem como reagir. Na entrada do prédio encontrei meu sogro, abracei ele e caí no choro. Uma dor inexplicável. Ele me perguntou o que estava acontecendo e eu disse que estava chorando, porque eu não tinha comida em casa para as crianças, e se ele me prestava um dinheiro até o meu pagamento. Ele disse que não precisava, mas no final do mês eu paguei mesmo assim. Nos dias seguintes me calei, fiquei com aquilo por dentro, queria morrer, queria matar ele. Eu não sei, eu estava anestesiada, até que um dia eu cheguei em casa e os 2 pequenos me pediram para ir comer um cachorro quente. Eu não tinha um centavo, então liguei para Elvis e ele atendeu. Falei com a voz calma: os seus 2 pequenos querem um cachorrão e eu não tenho um centavo. Os 2 maiores estão com a mãe, só para te avisar. Daí a menina se deu conta que estava falando com Elvis e gritou: quero falar com o papai. Eu disse: o dia que ele ligar, você fala. E desliguei o telefone. Em seguida ele ligou e coloquei as crianças para falar com ele. No dia seguinte eu estava trabalhando na creche, me chamaram para atender o telefone e disseram que era urgente. Deixei a turma aos cuidados do zelador e fui. Atendi o telefone. Uma mulher com a voz toda sexy me disse: você não tem dinheiro para comprar hot dog para as crianças? Pois saiba que aqui, meu bem, estamos de chocolate e champanhe. E desligou o telefone. Aquela hora eu queria entrar dentro do telefone. Gente, engoli seco e voltei para a sala. No domingo, retornaria os meninos e me daria mais tranquilidade. Eu preferia as travessuras deles do que a preocupação deles estarem longe. A menina voltaria para a casa da minha sogra, que já começava as aulas, e eu teria que conversar com ela. Aquilo que eu tinha ouvido estava engasgado, mas eu não falei nada. Deixei a menina, que chorava agarrada em mim, dizia que não queria ir para a casa da sogra, que o lugar dela era comigo. Eu chorava, ela chorava. Gente, era horrível. Eu prometia buscá-la na sexta-feira, não tinha outro jeito, pois a escola dela era lá perto do centro da cidade. Chegando em casa, liguei para os meninos e me atendeu a avó materna deles. Me identifiquei e perguntei que horas Lúcia vinha trazer os meninos, que já estava tarde, eu queria me organizar. E lá vinha outra bomba. Lúcia tinha mudado de cidade e levava os meninos com ela. Ela já não ia mais me devolver eles. Ela já tinha pedido transferência da escola e eles já tinham até começado a estudar. Ela não tinha me falado nada e nem para onde. Aí a avó falou assim, que eu era uma bruxa, que eu só dava uma bolachinha para os meninos, que eu dava leite para o meu filho e chá para eles, que eles comeram sopa de farinha e eu batia neles, que ela iria me denunciar na polícia. Bom,
E no final, gente, ela ainda disse assim: enfim, até que enfim Elvis arrumou uma mulher de verdade. Gente, em 5 anos de casada eu nunca tinha visto essa mulher. Ela nunca foi ver nem os netos dela lá em casa. Eu não tinha que ouvir aquela mulher falando isso de mim. Eu tinha minha consciência tranquila. Eu jamais tinha batido nas crianças. Eu liguei para minha advogada, eu estava desesperada. Perguntei o que eu poderia fazer, ela me disse nada. Simplesmente você virou a bruxa da história, a madrasta malvada. Parece que eu estava sonhando, que eu ia acordar. Os meninos iam estar ali e eu estaria na minha casa. Nada daquilo estava acontecendo. Eu me vi naquela casa linda, enorme, os quartos vazios, silêncio total. Me veio uma ideia. Eu ia lutar pelos meus filhos. Elvis que fosse pra puta que pariu. Mas os meninos não. Então fui na delegacia, expliquei o que tinha acontecido. E eles perguntaram, você tem a guarda? Eu disse não. Então quem estava ilegal com as crianças é a senhora e não a mãe deles. Minha sogra me ligou dizendo que no domingo vinha buscar as coisas dos meninos, que ia fazer uma visita a eles. Eu comecei a organizar as coisinhas deles e não consegui. Caí num choro, aos gritos. Minha mãe entrou no quarto, me abraçou e me ninou como eu fosse uma criança. Meu filho entrou no quarto, me olhou e chorou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele perguntava o tempo todo pelos irmãos. Gente, eu não saí do quarto, eu não queria falar nada, então bateram na porta e era minha menina. Ela deitou do meu lado da cama, me abraçou e chorou. Ela não disse nada, mas já sabia de tudo que estava acontecendo. A gente se conectava muito. Por ser a única menina, éramos muito unidas. Coisas de mãe e filha, sabe? Ela me olhou e disse, minha avó já conversou comigo e eu já sei de tudo. Mas você vai ser sempre minha mãe. Ninguém vai fazer comigo o que fizeram com os meninos. Eu nunca vou morar com a Lúcia. Ela nunca foi e nunca vai ser minha mãe. Eu amo você. Os dias seguiam. Elvis então me ligou e disse que nós não daríamos mais certo, que já estávamos distantes, que as coisas já não eram iguais. Eu falei, tudo bem, eu vou falar com a minha advogada para dar entrada no divórcio. Você segue sua vida e eu sigo a minha. Não mudei o tom de voz, me mantive firme. Por dentro eu estava destruída, eu me sentia envergonhada, feia, uma merda, sabe? Mas para ele eu não ia me rebaixar. Eu consegui vender o terreno próximo onde seria a universidade, paguei as dívidas mais urgentes. Mas mesmo assim tinha a prestação de terreno da casa nova, era caro. As outras dívidas também. As aulas no estado estavam poucas, só tinha um contrato seguro na creche. No trabalho eu tentava dar o melhor de mim, eu cantava, sorria, fazia de conta que eu estava bem. Eu não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Mas a mulher que estava com ele me ligava na creche. Acho que ele falou o nome da creche e ela conseguiu o telefone. Era uma baixaria, quando eu dizia alô, ela falava frases rápidas, sabe? Como, fizemos amor deliciosamente essa noite, ou, ele comprou um carro. Aquilo era constante. Até que um dia a frase foi, eu dou... Gente, eu dou pra ele o meu atrás. Então esquece, pois ele nunca vai voltar pra você. Guarda isso dentro da sua memória, porque coração você não tem. Um dia eu vou te ver e vou quebrar sua cara, eu falei com ela. E não pensa que vai ser por ele não, que ele é pior do que você. E desliguei o telefone. Estava chegando o Natal, no sábado de manhã Elvis ligou. Eu já não atendia mais. Na creche eu dizia para deixar recado que retornaria depois. Em casa eu deixava para minha mãe ou para as crianças. Então atendeu o pequeno e começou a falar com ele. A menina também estava lá. Ficaram conversando, eu nem me aproximei. Até que ela falou que ele queria falar comigo e eu disse que eu estava ocupada. Minhas pernas tremiam, meu coração disparava. Mas não, ele não merecia ser atendido. Quando ele quisesse, quando tivesse vontade. Então eu segurei firme, eles desligaram o telefone e vieram gritando. Mãe, papai vai chegar com Papai Noel. Nossa, que arrependimento de não ter falado. Que história era aquela? O que eles estavam sabendo? Sim, o papai vai vir embora. E nunca mais vai voltar para a Espanha. E vai buscar os meninos para dormir na cama nova. Dani, uma felicidade entrou em mim. As crianças pulavam de alegria. Até que minha mãe se aproximou e disse, cruz credo, eu não aceitaria esse homem de volta. Bom, você que sabe, né? O marido é seu.
eu só ficaria com os meninos e mandaria ele sumir. Então minha mãe começou a se preparar para voltar para casa dela. Disse que não queria ver a cara dele. E eu fui com ela levar algumas coisas na casa dela. Estava ainda na fase da pintura. Quando chegamos em frente à casa, ia passando na rua a amiga de Lúcia, aquela que ela tinha ido morar junto um tempo atrás, e me disse: nossa, fui passar um final de semana na casa de Lúcia e como você teve coragem de entregar os meninos a ela? Você não tem ideia o que eles estão passando. O de 12 anos voltou até a fazer cocô nas calças. O de 10 está com síndrome do pânico, tem pesadelos, levanta gritando. E o macho nela bate nele dormindo. E ela dá risada, diz que ele tá louco. Eu gelei. Minha mãe saindo do portão disse para a moça: entra no carro e vamos nessa casa agora que eu vou buscar esses meninos. Ela se recusou e disse que tinha que trabalhar, a cidade era 80 quilômetros de lá. Ela não tinha o endereço que eles tinham buscado ela na rodoviária. Então minha mãe se convenceu, mas chorou o dia todo. Então eu liguei para minha sogra porque ela sabia onde era. Ela disse que estava doente, que não podia estar com os 3 e que sabia que não ia mais cuidar deles, que a obrigação não era minha. Que ele não ia voltar comigo porque a mulher dele estava grávida do Elvis, né? Então, que eu entendi que a sogra falou assim, ó, nem adianta buscar os meninos que ele não vai voltar pra você, que a mulher dele tá grávida, né? Naquela semana eu liguei até conseguir falar com o Elvis. Pedi que mandasse uma procuração pra eu me divorciar. Eu não queria seguir sendo mulher dele. Eu queria minha liberdade na minha cabeça. Se eu não me divorciasse, eu ia seguir tendo que respeitá-lo. E eu não queria mais. Ele disse que não, me pediu perdão, que me amava, que eu era mulher dele, que ele tinha passado foi por causa da distância. Em seguida me ligou a minha amiga, aquela que ajudou ele ir. Ele tinha pedido para ela me ligar pensando que ela ia me adoçar. Mas ela foi logo me dizendo que essa mulher que estava com ele era prima dela, que havia chegado em março do Brasil e ido morar na mesma casa que ele morava, na casa da irmã dela. E que essa prima havia dito a ela que iria arrumar a vida dela, que Elvis ganhava bem, tinha 3 casas no Brasil e ela não se importava dele ser casado e ter 4 filhos. E que ela falou que ia meter mais um filho nele e que através do filho conseguiria os documentos espanhóis e jamais ia embora. E ele deixaria a minha casa de solteiro e o terreno da universidade, que eu já tinha até vendido, para ela. Minha amiga ainda falou, abre os olhos, Alice, e seja rápida, porque essa mulher é uma cobra. Ela não vai deixar ele embora. Eu não te conheço bem, mas eu te admiro muito pela mulher que você é. Depois disso, ficamos até amiga. Eu senti a firmeza nessa mulher. Uma amiga positiva. Ela até me ajudou psicologicamente, sabe? Mas as chamadas eram caras e eu não podia ficar conversando muito com ela. Mas ela sempre me ligava. Com isso, escriturei minha casa de solteira no nome da minha mãe. A casa nova não poderia até terminar o terreno. Então o fim do ano chegou. Meus familiares vieram, eu tinha vergonha de tocar no assunto. Um sentimento de culpa, sabe? De fracasso. Parecia que a culpa era minha. Eu me sentia uma viúva de marido vivo. Meu filho pedia aos irmãos, perguntava por que o pai não ligava. E quantos dias faltava para chegar Papai Noel? Que antes ia chegar o pai dele com muitos presentes. Eu dizia que não fazia mal, que eu compraria os presentes se o pai dele não chegasse. Ele dizia, mas eu quero que meu pai chegue. Então 2004 inicia e Elton me chama dizendo para eu ir para a Espanha, que ele havia conseguido uma kitnet. Elvis, né? Desculpa, Elton, tô doido. Que ele tinha conseguido uma kitnet, que fosse eu e o pequeno, depois levaríamos os outros 3. Eu organizei toda a papelada do divórcio e disse, ok, vou. Minha mãe quase infartou. Então ele ligou para minha sogra contando nossa decisão e ela comentou com a filha dele, a menina. No outro dia... Gente, ela tá falando a menina porque não tá falando o nome dos filhos, tá? No outro dia pela manhã me chamaram para atender o telefone na creche, era minha menina, se despediram de mim. Disse que ia saltar da janela. Minha sogra morava no 7º andar. Disse que não queria mais viver. Eu perguntei, cadê sua avó? Ela disse, está dormindo.
O avô já tinha saído e a ajudante não estava lá. Ela estava sozinha. Era 7h15 da manhã. Ela falou baixinho, mas eu senti sinceridade na voz dela. Peguei meu celular na bolsa, escrevi o endereço da minha sogra num papel e fui falando com ela. Dei sinal para a secretária e escrevi: chama o bombeiro. Na esquina da minha sogra tinha um bombeiro. Nunca pensei tão rápido. Segui falando com ela enquanto a secretária falava com o bombeiro. Graças a Deus foram rápido. O porteiro abriu a porta do apartamento e impediram uma criança de 8 anos de fazer uma loucura. Gente, eu escrevo isso chorando, porque foi horrível aquele dia. Bem, meu sogro, depois desse ocorrido, mandou colocar telas nas janelas e encaminhamos ela para uma psicóloga. Mas depois minha cunhada levou a menina para viver com ela. Ela tinha uma menina da mesma idade e assim as primas poderiam estar juntas. Eu pedi afastamento do meu trabalho, pois eu poderia estar fora por 2 anos, e demissão do Estado. Tirei o passaporte meu e do meu filho e fiquei esperando que ele me enviasse o dinheiro da passagem. Primeiro ele mandou um dinheiro para o aniversário do meu filho de 4 anos e fiz uma festinha. Ele ligava quase todo dia. Eu não tocava no assunto da outra. Eu queria chegar lá e resolver isso pessoalmente. Daí a desculpa era o kitnet, ainda não tinha sido desocupado. E eu sem emprego. Ah, não, Alice. Não, Alice, até agora eu te achei assim, a mulher mais inteligente do mundo. Não me decepcione. As coisas então começaram a apertar. Então arrumei um trabalho de atendente de telefone numa pizzaria. Um dia estava tranquilo e eu liguei para minha sogra. Ela, sem reconhecer o número, pensou que era a Lúcia. Eu falei, oi, e ela já foi respondendo que tinha dado tudo certo. Que meu cunhado tinha levado o menino maior em São Paulo e embarcado. E assim que chegasse em Madrid, Elvis ligaria e ela me avisaria. Eu falei, o que a senhora está dizendo? E me veio milhões de coisas na cabeça. Daí ela se deu conta que não era a mãe dos meninos. Me contou então que Elvis e Lúcia tinham resolvido repartir os meninos. O maior estava dando muito trabalho, fazia cocô nas calças, escondia na roupa suja. Então ela mandaria ele e ficaria com o menor. E a outra também tinha um filho da mesma idade que o maior. Então eles ficariam juntos. Eu não entendia mais nada, mas eu resolvi que eu ia resolver esse divórcio de uma vez por todas. Liguei para nossa amiga da Espanha e perguntei se ela me conseguia um quarto, qualquer lugar para eu ficar, que eu ia por um mês e resolveria a minha vida. Aluguei a casa nova com todos os móveis dentro e fui para a casa da minha mãe. Minha irmã também tinha ido viver com a minha mãe, ela estava muito sozinha e doente. A casa agora era grande, então ela alugou um apartamento e foi viver lá. Minha irmã adorava meu filho e meu cunhado tratava ele como um filho. Maior luxo por ele só ter filha mulher. Ele adorava ir com meu filho no futebol e pescar. Eu vendi minha moto, peguei o dinheiro que tinha na poupança, toda a documentação do divórcio e fui para a Espanha dia 10 de junho de 2004. Deixei meu filho com a promessa de voltar assim que eu resolvesse. Eu nunca tinha ficado longe do meu filho. Minha mãe me disse, não vá. Você não sabe a dor que é a saudade de um filho, você não vai aguentar. Eu abracei ela e disse que eu tinha que resolver aquilo. No aeroporto de São Paulo, eu comprei um cartão e liguei para Elvis e disse, estou indo, amanhã resolvemos nossa vida. Ele disse, não vem, volta para casa e vai embora que no final do mês eu tô aí. Respondi que não, que eu já estava ali e eu ia terminar minha viagem. Chegando em Madrid, minha amiga me buscou no aeroporto e me levou para casa, tomamos café, conversamos. E ela disse que assim que o marido dela chegasse, me levaria para o apartamento onde ela tinha conseguido um quarto para eu dividir com outra moça. Era 300 euros. E cada uma pagaria 150. Eu tinha 400 euros, gente. Então eu tinha que resolver logo aquilo. Quando o marido dela chegou, ele conversou comigo, como se já me conhecesse. Me falou, tem uma obra para limpar amanhã. Ou você quer trabalhar de professora? Demos até risada. Ele pegou um plano do metrô, marcou as estações e me deu. Falou, te espero amanhã às 9 da manhã. Eu nunca nem tinha andado de metrô, não sabia nem falar nada, não conhecia nada. Minha amiga me ofereceu um telefone velho por 20 euros e eu comprei. Depois peguei um chip de 10 euros. E fiz uma comprinha básica. Meu dinheiro estava voando. À noite cheguei no apartamento que eu ia morar. Era um casal com 2 meninos. Tinha 3 quartos.
E o menor só cabia 2 caminhas de solteiro e um guarda-roupa de 2 portas. Mas era ali que eu ia morar. No outro dia me levantei cedo, anotei o endereço do apartamento, a senhora me cobrou 20 euros da chave e fui trabalhar. Eu tinha lido algumas coisas e escutado músicas em espanhol, então eu achava que eu sabia falar espanhol. Eu acho que eu apareci nesse vídeo com os 3 batons diferentes, gente. Mas olha, ficou cheio de cartão de memória. Acabou a bateria 2 vezes, porque eu não tinha carregado o carregador, o outro. Ai, meu Deus, tanta coisa. Mas vamos lá continuar a nossa história. E eu tô chocada aqui com a nossa Alice. Mas muito boa a história dela. Quando cheguei para entrar no metrô, fui pedir informações no segurança e não entendi nada que ele falou. Com muitas andanças, cheguei no endereço do trabalho. Era um apartamento com um pátio que tinha sido pintado. Na hora do almoço, a senhora me serviu um prato de camarão grande e um copo de Coca-Cola. Às 4 da tarde terminei. Estava cansada, pois eu não tinha costume. A senhora me deu 70 euros. Na época valia 4 reais o euro. Era 280 reais, o que ganhava na creche durante um mês. Fiquei toda feliz e pensei, não volto mais para a creche. Chegando no meu quarto, conheci minha companheira. Uma moça bonita me chamou para ir no trabalho dela. Era para fazer público nos programas de TV. Pagava pouco, mas melhor do que ficar em casa. A semana foi passando e nada de Elvis aparecer. Eu só pesquisando para tentar encontrar onde ele morava. Eu não tinha ideia do que era Madrid. Mas eu sabia que ele tinha um furgão vermelho e o nome da estação que ele morava. E ele mesmo uma vez tinha comentado comigo. Então resolvi me levantar cedo e ir até a estação e sair pelas ruas procurando o furgão vermelho. E assim fiz. Quando saí da estação, me vi numa escada na rua e achei diferente, uma escada unindo ruas que na minha cidade não existia. Desci essa escada e avistei o furgão vermelho. Me aproximei e no banco dentro do furgão tinha uma jaqueta que eu tinha presenteado a ele. Te juro, não demorei nem 5 minutos para encontrar. Sentei no meio fio, esperei, fiquei refletindo, me levantei e dei de cara com ele. Dani, foi uma cena cinematográfica. Ele tremia e eu tinha vontade de voar na cara dele. Tinha vontade de voar, de abraçar, de chorar, foi um turbilhão de emoções. Mas eu não chorei. Perguntei como estava o menino maior, que eu queria vê-lo, e como íamos fazer para pagar o terreno, que se não acertasse a gente ia perder a casa. Ele disse que isso tudo ele ia resolver quando chegasse no Brasil. Ele falou, eu falei para você não vir. E vai embora que até no fim do mês estou lá. Tirou uma nota de 100 euros e disse para pagar a multa da passagem e voltar. Eu mostrei os documentos que eu havia levado e pedi que ele assinasse. Ele me olhou e falou, jamais, você é minha mulher, não vou assinar isso. Eu disse, pois bem, então vamos para o litigioso. Ele me olhou firme nos olhos e perguntou, você tem coragem? Tentou me beijar e eu senti foi um nojo, juro. Empurrei ele e limpei com a mão onde ele tinha me tocado. Saí lentamente e ele ficou me olhando, me afastando. Naquele momento eu achei que havia morrido todo o amor que eu tinha por ele. A única coisa que eu senti foi nojo. Imaginei ele com outra, repugnante. Fui no mercado e fiz uma compra de 15 euros com 100 e guardei o restante. Bem, nesse dia a irmã da minha amiga me ligou e disse que queria me conhecer. Essa que Elvis morava com ela antes. Porque agora ela morava num tal kitnet que tanto eu esperei. Ah, ela então que estava nesse kitnet. Ele, ela e o bebê e o filho maior dela e o maior dele. Eu me conectei muito bem com essa amiga também. E ela me deu cobertor, travesseiro, roupa para trabalhar, enfim, várias coisas. Depois fomos na casa da irmã dela, e a mesma que me buscou no aeroporto. E lá havia alguns amigos brasileiros. Todos sabiam quem eu era, tinha uma boa referência minha. Elvis me elogiava muito para os amigos e isso me abriu portas. Sem querer ele preparou meu recebimento. Então me falavam de trabalho e eu aceitava tudo, o que era honesto. Eu limpava escada de prédio, cuidava de criança, de idoso, de doente. Trabalhei no hospital, me vesti de palhaço em festa, limpei casa, passei com cachorro. Foquei no trabalho. Todos os dias ligava para o meu filho e dormia chorando. Nos domingos eu não trabalhava e ia a barzinho brasileiro com música ao vivo.
junto com casais amigos. E assim foi meu primeiro mês na Espanha. No final do mês mandei um dinheiro, não era alto, mas já dava para ir tampando os buracos. No segundo mês os trabalhos aumentaram, já falava um pouco de espanhol. Me mudei para um quarto sozinha, escolhi um perto do salão que eu limpava à noite. Era meu último trabalho. Eu já estava na esquina, então o salão era na esquina de casa, então ela acabava e já estava em casa. Eu vi no meu celular uma mensagem da outra, dizia que eu fosse no outro dia, que iríamos negociar o que devíamos do terreno e que Elvis chegaria às 6 da tarde. Poderíamos ir a uma lanchonete na esquina da casa dela conversar. Aquilo me cheirava uma emboscada, mas eu ia pagar para ver. Comentei com a minha amiga, ela falou, se arruma bem, faz maquiagem, escova, vai lá linda e poderosa. E uma senhorinha que cuidava da filha da minha amiga disse, você não vai aguentar, ninguém tem sangue de barato, o pau vai comer. Pensei melhor e coloquei uma calça de leg, uma camisa de manga comprida, um tênis, prendi o cabelo e fui preparada. O pau ia torar, né? Cheguei na frente do prédio deles, não tinha ninguém. Esperei um pouco e ele chegou com um furgão branco novo. Enquanto ele estacionava, se acercou em mim uma mulher alta, 1,70 m. Eu tenho 1,70 m, ela devia ter 1,80 m. Era mais alta que eu, magra, vestia uma mini saia, uma blusinha de alça, cabelinho batido no ombro. Parecia ter acabado de tomar banho. Gente, meu coração tá disparando só de lembrar. Ele saiu do furgão e veio atrás de mim. Ela acendeu um cigarro, coisa que Elvis odiava. E ela fumava. Ele perguntou o que você está fazendo aqui. Ela disse, vamos na lanchonete conversar. Mas era como se fosse invisível, sabe? Eu disse, venho para resolver o assunto das crianças e das dívidas. Ela marcou comigo. E eu quero dinheiro para a gente pagar o que a gente deve. Ela dizia, dinheiro para ela você não vai dar. Eu vai sim. Só quero saber isso ou vou embora. E Elvis falava, você já está trabalhando, peça ao seu patrão, e baixou a cabeça. Aí ela me olhou com cara de deboche. Eu esperei um pouco e ela tirou a bituca do cigarro. Me veio todas as frases que ela me dizia no telefone, então eu falei, eu vim aqui para duas coisas, resolver meu casamento e quebrar sua cara, sua vagabunda. E vou fazer jus ao dinheiro que eu gastei. E fui para cima dela. Agarrei o cabelo dela, que se soltou como uma grama molhada. Gente, eu dava na cara dela, dava na cara dele. Ela passou a unha na minha testa e escorreu sangue no meu rosto e eu endoidei. Eu gritava em espanhol, mal falado, que ele tinha deixado eu passar fome com 4 crianças enquanto gastava o dinheiro com ela. Ela vinha em cima de mim, eu arrancava aquela roupa dela. Ele me segurava e eu batia nela. Eu queria matar ele. Ele era o que me devia explicações. Ela correu para dentro do prédio chorando. Fechou a porta. Ele tentou me acalmar e me disse, escuta, esse furgão está no nome da patroa dela. Assim que eu conseguir vender, eu vou embora. Eu que estou ficando nervosa. Eu disse, você está trocando sua família por um furgão? Ele me disse, vai dar tudo certo, eu amo você. E me deixou e entrou atrás dela. Eu falei, vou resolver isso o mais rápido possível, então. Subi em cima do furgão e pulava. Eu queria destruir aquele carro com as minhas mãos. Coisa como se o carro tivesse culpa, né? Gente, eu arranquei os faróis com chutes e puxei a fiação. E liguei para ele e disse, volta aqui e vem ver o que sobrou do seu furgão. Vem avaliar agora o que vale ele ou sua família. E ele falou, vou descer e você vai ver agora. Dani, me caiu a ficha e me deu medo, então saí correndo. Naquela noite ela ligou para minha mãe dizendo que eu tinha estragado o cabelo dela e quebrado o carro deles. Minha mãe me disse que perguntou, e a sua cara? E a dele? Ela não quebrou não? Porque se ela não quebrar, eu vou ter que ir quebrar. Chegou setembro e as crianças na Europa então começaram a ir para a escola. Eu fui vendo o sistema educacional e já imaginava os meninos estudando ali. Que eles teriam chance de fazer boas faculdades, coisa que no Brasil eu não poderia pagar. Comecei a criar pequenas raízes, sabe? Um prato, uma colher, um aquecedor, e assim a gente vai juntando as coisas. Nossa, lembrei Nossa, lembrei agora meu começo em Londres. É bem isso mesmo, né? Você chega com uma mala e daqui a pouco você já tem a sua casinha, você vai comprando suas coisas. Nossa, como é difícil, né? Caramba, e teve até uma seguidora minha que esses dias falou, Dani, conta, você que você
pode já ter falado, mas conta como foi sua chegada em Londres, como que foi começar. Eu falei, se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, fala aqui embaixo que eu faço pra vocês. Ela falou como que foi a decisão de ir, chegar, fazer toda uma recapitulação, tipo isso aqui, né? Bom, meus trabalhos fluíam a cada dia. Ela estava pegando trabalhos melhores. Até que Elvis me ligou e disse que ia sair de casa, que finalmente íamos poder acertar nossa vida. Elvis veio com o menino mais velho, o menino me abraçou e disse que pensava que nunca mais ia me ver. Olhei para Elvis e disse, eu fico com o menino, mas você vai buscar outro lugar para você. Enquanto você não resolver sua situação, não quero nada com você. Depois que você estiver livre, a gente conversa. Fiquei 2 dias com o menino, foi bom, passeamos, nos divertimos, ligamos para o meu filho, para a menina na casa da minha cunhada, passei muito bem com ele. Lá no fundo eu esperava que Elvis ia chegar e dizer, vim buscar vocês, e tudo aquilo ia acabar. Mas no outro dia ele apareceu para buscar o menino com ela. E enquanto fui falar com ele, ela saiu do carro com uma faca, gente, para ir em cima de mim. Eu nem fiquei com medo. Falei, vem que eu vou pegar essa faca e cortar sua língua, para você nunca mais falar merda para outra mulher. Olhei para Elvis e perguntei, você não tem vergonha, né? O que você queria, comer ela e eu? Resolve esse divórcio, porque até então eu vou dar para todos os homens de Madrid e vou dizer que eu sou a sua mulher. Elvis, segurando ela, me olhou fixo e disse, eu te amo. Pelo amor de Deus, entende isso. Soltou ela e bateu forte no peito. Ela caiu num choro cínico e disse, eu vou com ele para o Brasil e vou morar na casa nova. E vou te dar na cara se você aparecer lá. Dani, até hoje eu não sei o que passou depois com eles. Eu dei as costas e entrei num portal. Eu perguntava para Deus por que eu tinha que estar passando pelo aquilo. Depois desse ocorrido, tudo que eu ganhava era para o terreno. Terminei antes do fim do ano e fiz as escrituras no nome da minha mãe. Chamei Elvis e falei isso para ele e ele riu e achou que era mentira. Assim as casas estavam seguras. Aquela mulher não estava brincando. Ela ia pelar ele. O que era dele seria bem feito, mas no meu ela não ia encostar, não. O tempo ia passando, mas graças a Deus as coisas iam melhorando. Fazia videochamada, via meu filho, fazia tarefas com ele. Todo o tempo que eu tinha, me dedicava a ele. Enquanto isso, tramitava meus documentos e nunca tinha sorte. Me reprovaram 4 vezes. Foram 2 anos, um trâmite que deveria levar 3 meses. Acho que para ela se legalizar na Espanha. Gente, estamos falando aí de 2001, 2002, tá? Nesses 2 anos eu arrumei vários namorados, saía, dançava, pintei meu cabelo de vermelho, usei lente azul, emagreci. Para você ter uma ideia, eu tinha 38 anos e entrava em programas de TV que só admitia até os 25. Eu me sentia livre, linda, ganhava bem, paguei tudo que eu devia. Aluguei um apartamento pequeno e já me preparei para buscar meu filho. Elvis vinha atrás de mim, mas nunca conseguiu nada. Eu seguia com meu preço. Ele teria que alugar uma casa, trazer as crianças. Daí ele me teria, esse era o preço. Elvis sempre da mesma, me prometia voltar e no dia marcado me ligava, a bicha do telefone dele me contando o bom que tinha sido a noite de reconciliação deles. Em 2007 a crise arrancava na Espanha, mas eu limpava por hora, então não me faltou trabalho. Em 2009 saiu meus documentos. Aquela minha amiga de sempre me ajudou com o contrato de trabalho, então fui ao Brasil. A ideia era fazer uma plástica na barriga, nos seios, trazer meu filho e fazer o divórcio. Meu sogro me contou que tinha uma procuração de todo o poder de Elvis, e como não tinha nenhum bens, ele poderia assinar meu divórcio sem nenhum inconveniente. Falei para minha prima advogada deixar tudo preparado. Cheguei no Brasil, o drama começou. Elvis me ligava toda hora, dizendo que eu não fizesse o divórcio, que me amava, que eu fosse com meu filho, em seguida levaria a menina, que ele ia voltar para mim e blá, 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 blá. Dani, eu comia um caminhão de bosta por aquele homem. Aquilo era tudo que eu esperava. Resumindo, voltei para a Espanha sem fazer o divórcio. Mas pedi para um amigo me buscar no aeroporto. Eu não tinha coragem de dizer para o meu filho que o pai dele estaria lá. Porque como ele não cumpriu nada, eu não confiaria. Dia 4 de janeiro de 2010 eu cheguei na Espanha com meu filho. Tinha feito plástica, estava toda bonitona. Eu era a mulher mais feliz e realizada do mundo. Meu amigo estava lá e nos levou para casa. Quando eu cheguei, meu telefone tocou, era Elvis perguntando onde eu estava, eu disse em casa.
Ele rosnou um pouquinho e marcamos de encontrar à tarde no shopping. Ele veio com um telefone usado para o meu filho, bem peba, mas me valeu muito. Perguntou o que eu precisava para o meu filho e eu disse: a única coisa que ele precisa é um pai. E uma jaqueta boa porque estava frio, era alto inverno. No outro dia ele apareceu com uma jaqueta e um montão de jogos de videogame usado, o resto dos meninos da casa dele. Me olhou de cima e embaixo e disse que eu estava um filézão. Eu ri e disse: você sabe o preço dessa carne? Paga que leva. Então ele encontrou um apartamento, eu tinha documentos, não foi difícil. Ele deu o dinheiro do primeiro aluguel e do calção, 1.400 euros. Fiz um contrato. Eu não tinha permanência, não tinha contrato de permanência, entregaria na hora que quisesse. Eu pegava no meu apartamento, pagava 465 euros, tinha um amigo que guardava as máquinas do trabalho no trastero, que era uma despensa, e me dava 150. Então eu tinha um orçamento de 315 para aluguel. Acertamos o aluguel com a imobiliária, no sábado iríamos mudar. Eu cheguei na minha casa, não arrumei nada da mudança, olhava para o meu filho, eu não queria contar para ele. No fundo eu não acreditava que aquele dia tinha chegado, depois de eu ter passado tantas coisas. Gente, daria uma história para um mês tudo que eu tinha para contar. Eu olhava para o meu filho e não iria deixar que Elvis o decepcionasse igual ele tinha feito comigo há 6 anos atrás. Se ele chegasse aqui, ele esperaria eu pegar as coisas e pronto. Então ela não estava ainda acreditando que ele tinha pego o apartamento. Conclusão, sábado acabou, Elvis não veio. Domingo, nada. Na segunda, Elvis me chamou e disse que no sábado foi almoçar no shopping, que tem uma pista de neve, inventou de esquiar, caiu e tinha quebrado o fêmur. Tinha sido operado e colocado ferros e parafusos na perna e ia ficar 6 meses acamado. Dani, eu com uma dor no coração, eu perguntei: você já falou com ela? E ele disse não. Então, ele não ia sair de casa. Então você se cala porque eu vou começar agora a vida com uma criança na Europa. Eu não sei como vai ser, nem quanto vou conseguir trabalho. Eu não posso fazer cargo de um moribundo e de uma criança, é muito pra mim. Pode me condenar quem quiser, mas agora eu que não quero. Ele não ia largar ela nunca. Eu queria me vingar um pouquinho da outra, então fui na imobiliária, entreguei o apartamento e eles devolveram o dinheiro. Ah, então ela já tinha pego o apartamento que o Elvis ia morar com ela, mas ele nunca foi. Então ela pegou o dinheiro de volta. Assinei tudo e liguei para ela ir buscar o dinheiro. Eu nem sei como ela fez os curativos nele depois disso. Em julho, Elvis foi embora para o Brasil. Nunca mais ligou nem veio ver o filho. Ele estava uma ruína, semi-aleijado, sem dinheiro. Tudo havia consumido a outra. E estava falando em partes da nossa casa. Depois que chegou lá, me ligava pedindo para voltar. Até minha mãe me aconselhou a voltar para ele. Dizia que ele estava diferente, que a gente podia novamente juntar os meninos, que o que estava com a mãe estava doente, que tinha desenvolvido esquizofrenia de tanto sofrimento, medo e angústia. Mas eu não tinha vontade alguma de voltar para o Brasil. Algo me prendia ali na Espanha. Eu via meu filho falando espanhol e me encantava. Então um dia eu fui tomar café perto de casa e lá tinha um rapaz com a camisa do Brasil. Olhei, nossos olhares se cruzaram, perguntei se ele era brasileiro, ele disse que sim, começamos a conversar. Logo ele me contou que viveu 14 anos com uma namorada, mas estava solteiro, tinha um filho de 13 e a ex já era casada com um espanhol. Conversamos muito e meu telefone tocou. Do outro lado escutei Elvis em tom ameaçante, dizendo que se eu não voltasse em uma semana, ele ia me denunciar e pedir o regresso do nosso filho. Eu ri e disse: eu não vou voltar. Acabei de conhecer o homem da minha vida e desliguei. Rimos muito, passamos aquele dia inteiro juntos. Fomos com meu filho no shopping, no cinema. No outro dia, cedo, estava ele na minha porta chamando pra gente ir na piscina. E assim seguiu. Ele era caminhoneiro, tinha 38 anos, eu 39. Tinha uma alegria contagiante, era boa pinta, bom trabalho, um paizão pro meu filho. Eu viajava com ele quando eu podia de caminhão. Planejávamos as paradas nas cidades que a gente queria conhecer. Fui de Lisboa a Varsóvia, no Polônia. Me lembrou eu quando cheguei aqui. Íamos a Valência nos finais de semana. O filho de Romeu, vamos falar em Romeu, cara, quis viver com a gente. Levo muito bem com ele e a mãe dele. Fazem 12 anos
que eu e Romeu vivemos juntos. E Dani, ele é capixaba, olha só, gente, de Guarapari. A casa do Brasil eu vendi. Eu dei metade para Elvis, apesar que não tinha lei, mas eu preferi ficar livre de vez. Em 2015 ele assinou o divórcio. Quando viu que já não tinha mais jeito, ele casou com uma mulher 18 anos mais nova e tem mais 3 filhas com ela. Então ele tem 8 filhos. Batizou-se crente, né? Mas nunca mais ligou ou escreveu para o nosso filho. Eu não sei como tá os outros. A menina, eles casaram ela com 16 anos com um primo. Ela hoje tem 28, eu falo com ela às vezes, ela tem 2 menininhas lindas. O que veio para a Espanha foi viver na Itália, às vezes ele me escreve no Facebook. O que ficou com a mãe, sei que faz tratamento e é esquizofrênico. Já ouvi falar que ele se droga, é uma pena. Montamos uma empresa de caminhão e graças a Deus prosperamos muito. O filho de Romeu se casou e vive em Astúria, no norte da Espanha. Me deu vontade de chorar esse final. Ai. Meu filho tem 23 anos. Ele não quis fazer faculdade, segue os passos de Romeu na empresa e já está aprendendo a dirigir caminhão pequeno. Hoje aqui na Espanha temos 2 apartamentos financiados, mas alugados, e uma casinha que estamos reformando pouco a pouco, mas já está quitada. No Brasil segue minha casa de solteira e alguns terrenos que compramos no Espírito Santo, fruto de muito trabalho. Chegamos em pensar voltar para o Brasil, mas eu penso que eu estou perdendo os últimos anos da minha mãe chegamos em pensar em voltar para o Brasil. Eu penso que estou perdendo os últimos anos da minha mãe e se ir embora vou perder meus netos. Fomos em setembro para o Paraná, comemoramos 86 anos da minha mãe. Os filhos estão todos bem financeiramente, a maioria ainda vive no Mato Grosso. Estivemos também no Espírito Santo e me lembrei de você. Queria dizer às Alices que quando se relacionarem com homens com filhos, seja a tia, a que dá carinho, a que brinca, mas nunca queira abraçar essa causa. Dani, um beijo pra você e essa é a minha história. Aí ela falou assim, gostaria muito que você colocasse o título A Madrasta Também Ama. Alice, que história, cara! Esse final... Gente, sempre que vocês me contam o final da história e vai contando fulano tá assim, fulano tá assado, eu me emociono. Ah, gente, o que é a vida, né? Como a vida dessas crianças poderiam ter sido diferentes, né? Com você ali, batalhando, as crianças com você, mas é o que você falou, não abrace a causa, porque eu acho que muita gente não tá preparado para isso, né? Você deu tudo de você nesse relacionamento, você cuidou dos filhos dele, né? E o cara simplesmente, ele não te deu valor. Chegou ali na Espanha, arrumou outra mulher e por ali ele ficou. Alice, eu fiquei encantada com a sua história de vida, com tudo que você construiu. Eu também sou imigrante. Ai, meu Deus, como é difícil ouvir história assim. E eu sei o quanto é difícil a gente começar um país, né? E sinceramente, eu acho que você fez o melhor para você, para o seu filho. Você falou uma coisa muito certa, sabe? De não querer abraçar, assim, a vida de outras pessoas, né? O filho de outras pessoas. Eu tive uma madrasta e lendo sua história me lembrou muito ela. Maravilhosa. Assim como você teve, como você foi, né? Eu tenho certeza que essas crianças lembram de você com muito carinho. Muito carinho. Tenho certeza que você é uma imagem assim de mãe para eles. A minha madrasta, ela, né, infelizmente ela faleceu, acho que foi em 2021. Gente, eu sou péssima para datas, mas eu acho que tem 2 ou 3 anos que tia Sé morreu. E ela entrou na nossa vida quando meu pai separou da minha mãe. E eu tinha 3 anos de idade. Então, e você falou uma coisa certa, ela nunca deixou a gente chamá-la de mãe. A gente sempre chamou ela de tia.
ela sempre deixou claro que a gente tinha uma mãe. E olha que minha mãe foi fogo assim com ela. Mas graças a Deus eu tive ela na minha vida. Eu tenho certeza que graças a Deus essas crianças tiveram você na vida deles. Infelizmente, né, o menor aí acabou ficando com a mãe, tendo todos esses problemas, né? A gente também não tem como saber, mas talvez a vida dele teria sido bem diferente se tivesse ficado com você tomando conta ali dos meninos, né? Eu acho que tenho quase certeza disso, porque você ia estar dando amor, dando carinho. E como os homens mudam, né, gente? A gente vê muitos homens assim que vão pra fora, deixam a família e, tipo, vão numa perspectiva, chega fora, tudo muda. É aquela coisa, né? Chega fora, conhece uma pessoa, parece que passa uma borracha em tudo que deixou pra trás, sabe? Não lembra, assim, que tinha mulher, não lembra que tinha filhos, não lembra que tinha compromissos. Deixar você passar toda aquela situação que você passou, você terminar a casa, você ficar sem dinheiro, você ficou ali com a bucha toda na mão, né? Ai, gente, eu nem tenho muito o que falar da história dela. Aliás, a gente teria muito o que falar da história dela, mas eu acho que ela explicou tão bem explicado que a gente só tem, né, que desejar aí muitas felicidades pra você, Alice. Tenho certeza que você é muito feliz pelo que você falou, né? Que bom aí que seu marido é meu conterrâneo. Também já morei em Guarapari. Uma época minha mãe deu aula em Guarapari, eu morei lá um tempinho que eu morei com a minha mãe. Meu pai ainda era vivo, mas acho que eu fiquei o quê? 6 meses com ela, mas aí não deu certo, voltei pra casa do meu pai. Mas todas as minhas férias, desde que eu me entendia por gente, era em Guarapari, porque toda a minha família tem casa lá, a família da minha mãe. Então, como as férias de verão era com ela, todos os anos a gente ia pra Guarapari. Eu tenho um carinho muito especial por aquele lugar. Ai, Alice, olha, acho que a sua história aqueceu, assim, nosso coração, sabe? E eu fico imaginando, né? O Elvis, será que ele deve deitar a cabeça no travesseiro dele? Deve passar um filme, assim, né? O que teria sido, assim, da vida dele se ele tivesse ficado lá no Brasil, vocês tivessem... É aquela coisa, né, gente? Sabe aquele filme Efeito Borboleta? Que tem, assim, várias situações e vai mostrando qual teria sido a situação se você tivesse escolhido aquele caminho. Então, você contando isso, eu fiquei pensando, nossa, o que teria sido feito de você, das crianças, de Elvis, se ele não tivesse ido para a Espanha, né? Se vocês tivessem terminado a casa de vocês e continuado ali. Vocês estavam fazendo uma família, aquela família perfeita, né? Aí, aquela outra história, se realmente Elvis tivesse ido para trabalhar, tivesse terminado a casa de vocês, né? Como teria sido? E como eu falo para vocês, a vida da gente toda é feita de escolhas. E uma escolha errada basta para dar uma reviravolta, né? E infelizmente, muitas vezes essa reviravolta, quando a gente faz algo ruim para uma pessoa, igual ele, deixou ela lá com os filhos dele, tomando conta dos filhos dele, mas sem ligar, sabe? Sem se preocupar com o que estava acontecendo ali com ela, com os meninos. Ali ele fez a escolha dele. E ali a vida já ia cobrar ele. Porque quando você faz más escolhas, quando você age mal, essas coisas voltam para você. Então, por um tempo ali, ele pode ter sido rico, ele pode ter ganhado muito dinheiro, ele pode ter tido aquela mulher ali com ele, mas olha aí como ele terminou depois. Caiu, se machucou, botou platina, né? E hoje vive lá, né? Segundo sua mãe, meio jogado lá no mundo. Gente, a única pessoa que eu tenho pena nessa história é dos filhos. Mas que bom que a menina casou, tomara que ela esteja feliz. Que bom que o seu filho tá super bem com você. Que bom que o filho mais velho dele tá na Itália, talvez tenha construído a vida. E que Deus abençoe aí todos vocês.
Amei sua história, Alice. Amei. Deixa um comentário aí pra ela, gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.